Boa noite. O Globo Repórter vai ao topo do Brasil e revela a beleza da Amazônia nunca vista pela maioria dos brasileiros. Onde o maior rio da Terra encontra o mar, nossos repórteres enfrentam a fúria das águas. No meio do mundo, na linha do Equador, o impressionante tapete de Vitórias Régias. Manguezais com raízes que crescem no ar. O Lago da Fartura. A Ilha dos Macacos, um pedaço da floresta arrancado do continente. O amapazeiro, a árvore que dá leite e alimenta as crianças. A planta com poderes afrodisíacos. O peixe que vale ouro. E a vila cercada de água por todos os lados. Nos acompanhe nesta aventura no Amapá. Um Brasil que nos surpreende a cada instante. De homens que enfrentam os caprichos do tempo. Um Brasil de riquezas desconhecidas. De muitos contrastes. Um Brasil de beleza desconcertante. Nesse paraíso, viver é um exercício de obediência à natureza. Generosa, mas desafiadora. Lá embaixo, estamos vendo a reserva biológica do Lago Piratuba. Uma região de intermináveis manguezais. Mais adiante, a Vila de Sucuriju. Uma comunidade que se formou sobre palafitas e que vive isolada no Amapá, extremo norte do país. É para lá que nós vamos, sem helicóptero, nem carro, não há caminho por terra. As viagens aqui nessa região são decididas pelo movimento das marés. Nós temos 15 minutos no máximo para embarcar, porque o rio de onde nós vamos partir, o rio Amapá, ele sofre muita influência da maré e precisa estar no nível alto, na pré-mar. Se a gente perder esse barco aqui, só amanhã de manhã. Contando com a nossa equipe, são 25 passageiros. O tempo da viagem é de 12 horas, mais ou menos, se tudo der certo. A escuridão esconde a paisagem. O perigo de se navegar à noite nessa região da Amazônia é enfrentar trechos como o que nós vamos atravessar agora, o encontro do rio com o mar. Mas para nossa sorte, é verão na Amazônia e a noite é de ventos fracos. Acordamos com o dia amanhecendo e o barco parado perto de uma ilha. Quase encalhamos. Estamos sobre um grande banco de areia, 2 horas no meio do mar, esperando a maré subir. Mas no Amapá, o mar é traiçoeiro. Nesta região, as correntes marítimas são muito fortes em qualquer estação. É uma briga constante entre a maré e os rios que desaguam ao longo dessa costa. Grande parte das águas barrentas vem do Amazonas. Estamos atravessando a região das Grandes Pororocas, onde o risco de naufrágio aumenta e muito. Pode até ser normal, mas dá medo, dá. Fala a verdade, Cidico. Você teve medo dessa vez? Teve um pequeno susto, né? Já tá acostumado, né? O perigo, quando acaba, merece comemoração.
Estranho mundo amazônico. Tanto mar, tantos rios, mas água limpa só que cai do céu. Desembarcamos, finalmente, na vila de Sucuriju, num dia muito especial para os moradores. Dia de tonéis rolando, de baldes, tambores, de muita gente circulando nas palafitas. Todos indo para o mesmo lugar. Parece uma procissão. É dia de distribuir a água da chuva acumulada na cisterna. Dia de sábado é o dia mais alegre que nós temos aqui, que é a pegação de água, né? Não há outra fonte de água doce no vilarejo. E ninguém estraga uma gota d'água. Ninguém estraga, todo mundo aqui, todo mundo é fiscal um do outro para não haver nenhuma... Desperdício aqui? Não existe. São 200 litros que você pega. Dá licença aqui, senhor. Esse é o caderninho de controle do seu Manuel. Ele é o coordenador da distribuição. Mas nenhuma família se atreve a levar além do que é permitido. 30 litros por pessoa, né, seu Manuel? 30 litros por pessoa é pouco, dizem os moradores. Mas eles sabem também que se aumentar a cota, a cisterna seca antes do verão acabar. Silvana vive economizando e fazendo contas. 150 litros por semana, 5 pessoas em casa. 21 litros por dia. Até pro banho. Até pro banho. É. Você gasta quanto aqui no banho? No banho dele? O banho dele, meio balde desses de 5 litros, uns 2 litros. 2 litros? É. Pra dar banho nele? Pra dar banho nele. E no seu banho você gasta quanto? Esse balde aqui é a medida que a gente usa para tomar banho. Economia de água também na cozinha. Aqui a escassez impõe o cardápio. O peixe, principal alimento na vila, é conservado no sal. Não pode ser preparado todo dia. Você precisa de ter uns 10 litros para tirar o sal daquele peixe. E se você não tem essa água, você prefere não cozer o peixe. Até porque se você cozinhar e comer, vai sentir mais sede também. Vai sentir mais sede, com peixe salgado dá sede. Peixe salgado dá sede. Aqui em Sucuriju, a gente consegue ter uma ideia da situação financeira dos moradores da vila pelos quintais das casas. Quanto mais reservatórios, quanto mais caixas d'água, melhor é o poder aquisitivo da família. Ô, dona Vera, a senhora tem quantos litros de água armazenados aqui? 4.000 litros. 4.000 litros? Então a senhora é uma mulher rica, dona Vera. Calhas por todos os lados da casa. Os moradores vivem preparados para esperar a chuva. E com tanta armadilha, a água não escapa. Não foi fácil se cercar de tonéis para enfrentar o verão sem medo da sede. O primeiro ela ganhou quando se casou e veio morar na vila. Aliás, em Sucuriju, tonel de água até hoje é um bom presente de casamento. O preço é que é salgado, cerca de R$200. Cada ano assim, né, que sobra um tostãozinho, a gente vai lá e manda comprar um. É o melhor investimento que se faz aqui? Aqui é nas vasilhas, porque se você não tiver vasilha, meu amigo, você vai sofrer. Água doce regrada, calor, vida de muitas privações. Até a energia é improvisada. E o fornecimento dura 4 horas, no máximo. Depende do gerador, que há 3 anos está sem bateria. E como é que bota esse motor para funcionar? Olha, mestre, aqui na base da força, do homem. Da força humana? Humana. Homem e corda. 1, 2, 3, já! Pode até faltar luz e água, mas pelo menos de uma coisa, os moradores de Sucuriju não se queixam. 45 de bode. Peixe tem de sobra. 103 de Curijuba. Curijuba, o peixe mais cobiçado pelos pescadores do Amapá. Você manda para onde essa gurijuba? Para Belém, para Macapá. Quantas toneladas de gurijuba por semana ou semana? Faixa de 5 toneladas. 20 toneladas por mês. Sol de meio-dia e os pescadores estão na foz do rio Sucuriju, a caminho do mar. Aqui,
Quem marca a hora da pescaria é a maré. Só quando ela enche, eles começam a preparar o espinhel, uma linha quilométrica cheia de anzóis. São quantos anzóis aqui no barco? 400. 400 anzóis. A maré já está cheia, no ponto em que a gurijuba costuma circular. Ela gosta de correnteza e de água barrenta. Gurijuba! Cala a boca! Devagar lá! Essa tá grande, hein? Essa aqui é uma grande aí, ó. Quantos quilos aí? Isso aí dá uns 10 quilos. O quilo da gurijuba é vendido aqui a R$ 2,00, R$ 2,50 no máximo. Mas não é por causa da carne que esse peixe é tão cobiçado. O grande valor dele está aqui, ó, na bexiga natatória, a grude, na linguagem dos pescadores. Onde é que está a bexiga do bicho aí? Tá aqui dentro, na barriga. É isso aí que vale ouro, né? É, esse aqui que vale ouro aqui, ó. Qual é o peso dessa grude aí? Essa daqui dá uma faixa de uns 300 gramas. Ela tá grossa. A grude vale 7 vezes mais do que a carne da gurijuba. Tem que esticar ela, porque ela fica muito grossa e a gente pode perder ela, porque ela não vai ficar bem seca. Aí tem que esticar. Aí tem que esticar ela. 3, 4 dias de sol, ou no calor da estufa. Os pescadores vendem o quilo por R$ 15,00 em média. E daqui vocês vendem para onde? Macapá. Vai para Macapá? Uhum. E de lá? Pra China e Japão. China e Vai Japão. pra lá. Agora é engraçado, ó, a bexiga fica pouco flexível, dura, parece uma borracha. Você sabe para que isso serve? Rapaz, eles dizem aqui que é pra comer, né, o japonês. O japonês fala que é para comer. É mesmo? Não é só para comer. A grude é transformada em gelatina e usada nas indústrias de bebidas, cosméticos e medicamentos. Pescadores e suas especialidades. Em Sucuriju, são 2 grupos. Um só pesca no mar, o outro só nos lagos. Mas nenhum deles escapa do sobe e desce das águas. A maré baixou muito, é por isso que ficou assim, raso. Vamos com seu Manuel, pescador experiente. Ele conhece todos os atalhos para se chegar aos lagos da Reserva Biológica de Piratuba. Cuidado aí, cuidado aí. A distância não chega a 15 quilômetros, mas até lá são pelo menos 7 horas de canoa. Em alguns trechos, só a força do braço resolve. Já estamos chegando perto do lago, não? Já estamos se aproximando. Quanto tempo de viagem ainda para chegar no lago, seu Manuel? O que tu acha aí, Parão? 3 ou 4 horas. É, 3 horas ainda? 3 ou 4. Nesse emaranhado de riachos, seu Manuel descobre água fresca para matar a sede. É água doce isso aí, seu Manuel? É, sim, senhor. É água doce. Dá para beber mesmo? Dá. Pouquinho de sal, mas É, muito pouquinho. longe, A gente né? mesmo sente, sempre se é. Mas mata a sede, né? Mata a sede. Apesar da influência das marés, quando a água da chuva acaba na vila, é aqui que os moradores buscam socorro. Vai esperando. A gente faz o seguinte, a gente abria mais assim, ó, para poder caber mais o vasilhame maior, né? Entra aqui e aparece esta água aqui. Aos poucos, o cenário vai mudando e as águas mais profundas. A floresta densa de manguezal é uma raridade. Árvores enormes. A engenheira florestal do Ibama diz que no Brasil
esse tipo de vegetação só existe aqui. Na linha do Equador, os manguezais do mundo inteiro eles têm um porte maior do que os manguezais do... Essas árvores chegam a 30 metros. Chegam a 30 metros, 25, 30 metros. E olha só o tamanho das raízes. Elas ficam acima da superfície muitos metros, né? Uhum. É um mangue que está mais para o interior do continente. E um mangue que não tem caranguejo. É um mangue que não tem caranguejo, porque aqui fica permanentemente alagado. Então não tem um ambiente favorável para o caranguejo. Chegamos, finalmente, na entrada do Grande Lago de Piratuba, depois de 5 horas navegando pelo manguezal. E vejam como a imagem é impressionante. Um imenso tapete de pequenas Vitórias Régias. Sem dúvida, esse é um dos lugares mais bonitos da Amazônia. Obra do vento, que ajuda a concentrar a vegetação aquática. O cinturão de manguezal protege toda essa beleza. É muito preservado porque o acesso é muito restrito, a quantidade de pessoas que costuma circular nessa área é muito pequena. É uma reserva biológica, a mais fechada das unidades de conservação. Mas o IBAMA foi obrigado a abrir uma exceção. Só os moradores de Sucuriju estão autorizados a entrar e a pescar. Já viviam aqui antes da criação da reserva. A área bem preservada é sinônimo de fartura. Quase pega nele, rapaz. A perseguição é o maior dos peixes do lago, o pirarucu. Deu no rabo dele. Vai aqui, vai entrar. Mas o bicho é arisco e os pescadores não estão com muita sorte. É muito difícil pegar esse bicho? É difícil. Se não for um lugar fácil assim de te matar ele vai embora como foi esse. Pegar peixe no laço? Não. É só o impulso para jogar a linha. Esse belo espelho d'água abriga cardumes de muitas outras espécies. Nossa, mano! Piranha. Cadê o dente do bicho? Fiado, né? Cuidado! Aruanã. Bichinho é linguarudo, hein? E bocudo. Pirapema. Eita. Aqui, pescador não precisa ter paciência. Esse é o peixe bom de comer. Esse aí é o... Isso aqui é o tucunaré. Tucunaré é o peixe mais comum aqui no lago? O tucunaré é um peixe comum e o mais preferível tirar desse o pirarucu é ele. Seu Manuel conhece tão bem essa região que sabe até onde os peixes namoram. Aqui essa parte desse cerrado aqui é a parte que é onde mais eles ficam. Aí eles comem, eles filham. Mas filham também aqui fora. No caso esse aqui pode ser um peixe que queira filhar. Sempre esses peixes que buiam assim, dobrado, como agora eu vi, é peixe que às vezes está querendo se acamar. Se acamar. Lá, né? Exatamente. Mas há ameaças rondando esse patrimônio. Pescadores não autorizados estão invadindo a reserva e abrindo canais de ligação com o mar. E os peixes podem desaparecer se a água salgada invadir os lagos. O IBAMA só tem 4 fiscais em toda a reserva. Seu Manuel e Rubens, o Paroca, sabem os pescadores. Com simplicidade, aprendem nesse paraíso de água doce os segredos de um casamento feliz entre o homem e a natureza. Eu sinto aqui um prazer de bem existir, morar ali na natureza, porque se sente mais tranquilo, evita muitas vezes de estar lá longe, e a natureza parece que fica triste sem a gente aqui dentro. A noite já está chegando, hora de procurar abrigo. Os guarás, já acomodados, se assustam com a nossa presença e acabam nos escoltando.
Essa vai ser a nossa casa. Na noite de hoje, é o que os pescadores chamam de feitoria. Na verdade, é um trapiche que serve de base de apoio no meio do lago. Não há um palmo de terra firme nessa região. A reserva biológica de Piratuba tem 400 mil hectares de água e floresta inundada. E este é apenas um pequeno pedaço de um estado que guarda paisagens nunca vistas pela grande maioria dos brasileiros. Bem-vindo à Cachoeira de Santo Antônio. 30 metros de altura e uma beleza de tirar o fôlego. Uma sequência impressionante de quedas d'água. O endereço dessa maravilha? Rio Jari, sul do Amapá. A força do maior rio do mundo engole casas. E a árvore que dá leite doce para as crianças. Veja a seguir. Amazonas, o mais volumoso rio do planeta, encontrou no Amapá o seu porto de despedida. E ao lado de tanta imponência, surgiu Macapá, única capital brasileira banhada por ele. É aqui na Foz que o Amazonas mostra toda a grandeza de sua força. Daqui em diante, ele avança 140 quilômetros mar adentro. Sozinho, esse rio é responsável por 17% de toda a água doce do mundo despejada nos oceanos. É tanta força que as águas do Amazonas chegam até o Caribe, na altura da Venezuela. É um volume tão descomunal que sai derrubando tudo o que encontra em seu percurso. Nas margens, como estamos vendo lá embaixo, nem as maiores árvores da floresta resistem. Águas revoltas, que de uma hora para outra modificam as rotas marítimas. Os ventos modificam de uma estação para outra, então a mobilidade dos sedimentos é muito grande. Comandantes, os pilotos que navegam na região, eles têm que ser muito cuidadosos para não serem surpreendidos, né? E foi às margens do Amazonas que conversamos com a geóloga Odete Silveira. Ela coordena há 19 anos uma pesquisa sobre os efeitos do rio na costa do Amapá. Odete diz que o Amazonas não apenas interfere, ele determina a vida nas comunidades do litoral. Ele quem dá as ordens. Eu só saio e só chego se as marés permitirem. Né? Na hora que ele quer. Na hora que ele quiser. Se tenho que obedecer às leis da natureza que são impostas por esse grande sistema de dispersão. O funcionário público Edilson Furtado conhece bem os rigores das leis do Amazonas. Foi obrigado a mudar o endereço de sua casa em Goiabal, única praia oceânica do Amapá. A sua casa ficava aqui nesse lugar? É? Ficava aqui, sim. A sua primeira casa? Primeira casa. Né? Aqui era o que? A varanda? Tinha uma varandazinha na frente, né? Uma sala, um quarto e a cozinha. A maré foi avançando e a casa de Edilson, que ficava a 2 quilômetros da praia, foi sendo engolida. É uma praia bastante extensa e uma lama muito perigosa. Uma lama. Por quê? Porque ela é uma lama muito. Como é que eu vou dizer? Ela é muito plástica, né? Então as pessoas normalmente seguem por essa lama e depois é muito difícil de sair, né? Se a maré chegar? Se a maré chegar, pode ficar preso. Lamentavelmente, pode ficar preso. Esse fenômeno fez o drama de Edilson aumentar. Construiu outra casa, mais distante da primeira, que foi destruída pelas águas. Bem, a segunda casa era mais ou menos aqui. Construída aqui nessa área aqui? Nessa área aqui. E aí você teve que se mudar mais uma vez? Pela segunda vez. E aquela lá já é a sua terceira casa? Terceira casa. E se o mar continuar avançando aqui, você pode ter que mudar novamente? Tem que mudar novamente. Só que você não tem mais para onde ir, né? Não tem mais.
A força do Amazonas altera até a geografia do litoral. Estamos perto do Cabo Orange, já em águas da Guiana Francesa. Nosso destino é a ilha de Cumarumã, a Ilha dos Macacos. Uma ilha que passou a existir depois que a correnteza arrancou do continente um pedaço da floresta. Você conhece essa região há muito tempo, Luiz? Muito tempo. Essa ilha aí era ligada ao continente, né? A ilha não existia? Não existia. Quanto tempo, mano? Há uns 25 anos atrás. A ilha tem pouco mais de 1 quilômetro de extensão e uns 800 metros de largura. Árvores de 30 metros, vegetação de selva no mar. É a prova de que esse pequeno pedaço de terra se desgarrou mesmo da floresta amazônica. Os macacos, que já ocupavam a área lá no continente, não conseguiram mais voltar. Escondeu. Apesar de pequena, não é fácil avistar os únicos moradores da ilha. Desconfiados, eles não se aproximam. Medo dos caçadores. Essa ilha era frequentada por caçadores aqui da Guiana? Muito mesmo. Então eles mataram muitos macacos? Muitos macacos. Quanta riqueza escondida no Amapá. Deixamos o mar e partimos para a floresta. O mateiro Jonas vai nos mostrar a árvore que dizem batizou o estado, o amapazeiro. É esse aí que é o amapazeiro? É, esse que é o amapazeiro. É uma árvore grande, né? É, chega até 30 metros, 35 no máximo. Tronco forte, vistoso e generoso. Aí, ó. Dele sai uma seiva que nessa região substitui o leite de vaca. Você usa isso como leite? Eu já tenho usado muito assim na floresta quando você Qual é o sabor disso? É só doce o leite, né? É um adocicado muito natural, né? É bem doce. É engraçado. Aí você sempre já tem usado quando você está dentro da floresta, você está às vezes com dificuldade de alimentação, você retira e toma, que ela é um energético e uma proteína muito grande, né? Usam muito isso aqui como leite? Usa muito. Eles dão uns cortes nela e retiram bastante leite dela para usar como nutriente para a própria criança. Eles fazem o mingau e dissolve ainda quando está quente, para depois ele não coalhar, né? Substitui o leite de vaca, substitui o leite da vaca, tá? Existem várias espécies de amapazeiro, mas esta aqui é a mais procurada. É a que lidera o leite amargo. Muito amargo, mas o caboclo do Amapá usa esse líquido como remédio para várias doenças. Cicatrizante, fortificante, expectorante, combate até tuberculose e outras doenças respiratórias. Por enquanto, são relatos que os pesquisadores ouvem nas comunidades da floresta. Eles realmente nos dizem que a planta realmente tem um efeito positivo, né? E não trazem, inclusive alguns registrando que não trazem o efeito colateral que alguns remédios alopáticos teriam, né? Tá, mas nada disso está comprovado cientificamente? Não, cientificamente não. Esse uso é o uso empírico dessas comunidades tradicionais. Pena que o amapazeiro não seja tão abundante. Jonas diz que às vezes precisa andar até 6 quilômetros para encontrar uma árvore. É que o próprio caboclo, na hora de retirar o líquido, acaba matando o tronco. Usa machado, motosserra. Na hora que você faz a retirada que fere o lenho, provoca uma ferida na árvore, né? E ela seca e vai chegar à morte, né? Quer dizer, o modo certo é esse aí? O modo certo é esse de riscar, fazer como a gente usa para... Como se fosse uma seringueira. Como se fosse uma seringueira, exatamente. Jonas nos apresenta mais uma novidade, a muirapuamba. Nunca tínhamos ouvido falar dessa planta, mas aqui no Amapá ela é bem conhecida e, pelo jeito, poderosa. E usado para quê? É como energético, né? Energético? Energético
de modo geral, né? Acabou que é muito namorador, ele tem que usar bastante. Ah, é? Né? Serve como estimulante sexual? Estimulante sexual. É mesmo? É, Caboclo aqui da Amazônia usa muito Caboclo da isso? Amazônia usa muito. Agora tem que ter cuidado porque tem a fêmea e o macho, né? É? Se pegar a fêmea, o que acontece? Aí pode fazer o efeito contrário. A do homem é essa aqui que só tem uma haste. Só tem uma haste, exatamente. Você já tomou muito isso aqui? Não, ainda não. Olha, conta essa história direito. O vaqueiro que vê as sombras e ouve as vozes de índios que podem ter vivido há 2000 anos na Amazônia. Daqui a pouco. Rio Oiapoque, extremo norte do país. Águas que nos separam da Guiana Francesa. É confusa a vida nessa fronteira do Brasil. Bonjour. Ora de um lado, ora do outro. Idiomas diferentes. Aqui se fala português, francês e alguns dialetos. Qualquer tele. Globo. E nesse vai e vem de nacionalidades, os guianenses acabam levando vantagem. Sem nenhuma barreira, atravessam o rio para fazer compras no Brasil. É mais em conta. Euro no bolso, câmbio no meio da rua, tudo ilegal. Aqui, o território brasileiro só é bem demarcado mesmo no grito de guerra dos soldados do Exército, da Companhia de Fronteiras. Selva, aqui começa o Brasil! Parte desse Brasil pertence às comunidades indígenas do Baixo Oiapoque. O Amapá é o primeiro estado brasileiro a ter o território indígena totalmente demarcado. São duas grandes áreas onde vivem 6.000 índios, em 47 aldeias. A história dos antepassados desse povo começa a ser estudada por pesquisadores do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Amapá. Não faz muito tempo, um sítio arqueológico foi encontrado no município de Calçoene. Blocos de granito fincados no chão, alguns com 4 metros de altura. Esses pedaços de um passado remoto ocupam 60 hectares de uma fazenda. Logo que a gente chegou, a gente ficou impressionado com o tamanho dos blocos, pensando o tamanho do esforço necessário para trazer esses blocos, para colocá-los no chão. O casal de arqueólogos gaúchos, Mariana e João Darcy, trabalha na pesquisa desde 2005. E com os vestígios que encontraram até agora, já reuniram algumas informações. Indígenas? São indígenas, com certeza. Os pesquisadores ainda não sabem com que objetivo foi esculpido este círculo aqui no meio dessa rocha. Mas a grande descoberta está nesta outra rocha. Era com ela que os índios daquela época marcavam o tempo. Não o tempo dos minutos, nem das horas, nem dos dias, mas o tempo cíclico, o tempo anual. Esta é a Pedra do Solstício. No começo do inverno e do verão, a luz do sol projeta uma sombra na pedra. Na verdade, o sítio é um grande quebra-cabeça. Pedacinho por pedacinho, os arqueólogos tentam reconstituir o passado de um período que pode ter até 2000 anos. Uma coisa eles já podem afirmar: este era um lugar sagrado. Então isso aqui, na verdade, era um cemitério e, ao mesmo tempo, um local para os rituais. A gente está considerando uma forma de um templo, alguma coisa assim. De um templo. Fora de um templo. Porque pelo material que a gente encontrou, a gente viu que não existe nada de moradia ou de atividades cotidianas, né? Quer dizer, aqui nós estamos em cima de uma lápide, seria isso? A gente imagina isso, que quando a gente retirou esse grande bloco daqui, debaixo a gente encontrou um poço funerário. O vaqueiro da fazenda, onde fica o sítio arqueológico, é o ajudante dos pesquisadores. Laílson conta que foi em 1964 que ele viu essas rochas pela primeira vez. Desde então, passou a viver experiências estranhas. Com a idade de 13 anos, quando eu vim a primeira vez aqui, eu tinha a impressão que os índios estavam aqui perto. É? Como? Luzes aqui, eu vi muitas luzes aqui, daqui pro rio,
Eu tinha a impressão assim, olhando da casa, que uma pessoa segurando 2 velas acesas. Isso eu vi muitas vezes aqui. Além de ver, ele diz que também ouvia ruídos, barulhos esquisitos. Conversa, vê baque, vê balançado, vê andado assim. As pessoas pisando por aqui. E que conversa que o senhor ouve aqui? A gente não entende o que é, né? A gente percebe que é conversa, mas não entende o que é. Outra língua. Outra língua. Fantasias de um vaqueiro? Ninguém sabe dizer. A verdade é que até os arqueólogos acham que ainda há muitos mistérios nessa história. Aqui foram enterradas autoridades indígenas, seria isso? Isso, a gente imagina que sejam pessoas especiais que estejam aqui. Um pajé, um cacique. Pessoas que tinham uma visibilidade dentro da sociedade diferente. O senhor acha que isso é o quê? Sei, eu não posso dizer, né, o que é, né? Mas que se for para me meter medo, não mete não. Porque eu não mexo com quem tá morto. Não me mexe. E nem com morto não faz mal a ninguém, né? O cipó titica, a fibra que protege a floresta e é tão cobiçada. Veja a seguir. Floresta fechada, bem conservada. Só em ambientes como este, ele se desenvolve. Cresce se enroscando nas grandes árvores. Cipó titica, fibra exclusiva da Amazônia. Muito cobiçada pelas indústrias de móveis do sul e do sudeste do país. Mas ela está cada vez mais rara. Hoje, quase só se encontra no Amazonas e no Amapá. No Pará e no Maranhão, o cipó praticamente desapareceu por causa do desmatamento e da extração inadequada. A destruição se dava porque se tirava todas as raízes, então essa planta morria. Não tinha mais produção nos próximos anos. Mas no Amapá, a exploração irregular agora é crime ambiental. Aqui existe uma lei que controla a retirada do cipó. Os fiscais são os próprios agricultores que dependem da planta para sobreviver. Eles formaram uma associação e aprendem com técnicos da Embrapa a explorar a fibra sem comprometer a mata. Essa raiz demora provavelmente 4 anos para chegar no chão. Chegando no chão, está no ponto de colheita. Quer dizer, só a partir dessa altura aqui, mais ou menos, é que ele começa a produzir as raízes, que são as fibras que se tira, que se chama cipó titica. No município de Pedra Branca do Amapari, funciona o campo experimental. Para descobrir como o cipó se desenvolve, os pesquisadores montaram torres que vão até a copa das árvores. Embora a extração seja secular, os estudos são recentes. Apenas 3 anos de pesquisa. Se você tirar uma árvore dessa, você só poderá voltar daqui 30 anos. Já o cipó tem um ciclo de 4 anos. Então, como o valor do cipó realmente está um valor significativo, nós temos vários casos onde o cipó que existe na árvore vale mais do que a própria árvore. Só no estado do Amapá, cerca de 60 toneladas de cipó são colhidas por ano. Depois da lei estadual, o produto ficou mais valorizado. Em fábrica de móveis como esta no Rio de Janeiro, o titica, também conhecido como junco, é a principal matéria-prima. Um amarrado desse aqui tem quantos quilos? Pesado. Um desse aqui na ordem de uns 20 quilos aproximadamente, 25 quilos. Para você custa quanto? Uns 300 reais às vezes, um amarradinho desse. Se você considerar um amarrado pequeno, uns 300 reais. A matéria-prima está muito cara. Valorizado mesmo é o preço dos móveis. Um sofá pode custar até 4 mil reais. Muitos dos operários dessas fábricas são artesãos porque é um trabalho que exige criatividade e habilidade na hora de trançar. Isso aqui será uma cadeira, né? Uma cadeira. Uma cadeira de cipó já tingido. E isso aqui é o que, meu amigo? Aqui é uma mesa. Mesa de centro? Grande, né? Você leva quantos dias para trançar uma mesa dessa? Leva de 5 a 6 dias. Apesar do preço, o dono da fábrica diz que a procura está aumentando. Isso pode representar mais empregos. Resta saber por quanto tempo
a floresta vai sustentar a demanda. Olha, eu acho que existe muita matéria-prima, esse país é muito grande. Sabendo extrair, acredito que não vai faltar. O mais importante é a manutenção da floresta. Então, investindo no cipó, nós temos certeza que nós vamos manter a floresta conservada. Então, o cipó titica passa a ser um elemento fundamental quando se pensa em conservação da Amazônia. Nossa equipe no meio do mundo, na linha do Equador. Daqui a pouco. Dez dias e 10 noites de festa. A vila toda para comemorar. Ninguém trabalha. Estamos em Curiaú, perto de Macapá. Uma comunidade de 220 famílias que surgiu de um quilombo. A devoção é em homenagem ao padroeiro da comunidade, São Joaquim. Mas o ritual é no ritmo dos deuses africanos, uma herança dos quilombolas, que aqui em Curiaú, seus descendentes fazem questão de preservar. Enquanto houver batuque, tem dança no salão. Os antepassados do povo de Curiaú viveram refugiados nesta região. Foram escravos que, no fim do século XVIII, ajudaram a construir a maior fortaleza da América Latina. Da Fortaleza de São José surgiu Macapá. Esta é a única capital brasileira cortada pelo paralelo do Equador, a linha imaginária que divide o planeta. O Marco Zero é o símbolo que representa essa divisão geográfica. Do lado de cá, o hemisfério sul, onde fica a maior parte do território brasileiro, 90%. Dali em diante, para lá, o hemisfério norte. Mas a linha do Equador também é a fronteira das estações. Aqui, inverno. Agora, acabei de entrar no verão. A cidade que nos faz enxergar o abstrato, o imaginário, tem cerca de 400 mil habitantes, mais da metade da população do estado. Um estado que abriga o maior parque florestal do país, um dos maiores do mundo, Tumucumaque, quase 4 milhões de hectares. E foi viajando pelo Amapá que vimos um Brasil quase primitivo, selvagem. Um Brasil de muitos e valiosos segredos que só agora começam a ser revelados. E se você quiser saber mais sobre a Amazônia, começa agora na internet um bate-papo com a geóloga Odete Silveira, da Universidade Federal do Pará. Nosso endereço você já sabe, é globo.com/globorepórter. Tenha uma boa noite e aproveite o fim de semana.